pesquisa realizada com executivos de países da América Latina, dificuldades para se expressar e pensar criticamente são consideradas as principais deficiências dos recém-formados. A grande dificuldade que a gente encontra nos profissionais é não só ter esse comportamento de análise crítica de problemas pouco estruturados, mas também a questão de tomada de decisão. Hoje os profissionais não estão preparados para resolver problemas, nem para interpretar adequadamente contexto. Um pouco porque as próprias escolas não têm preparado as pessoas para isso. Estudos sobre aprendizagem já têm mostrado ao longo da história que o aluno aprende melhor, retém conhecimento mais facilmente se ele consegue vincular ou relacionar o conhecimento com emoções. O estudo de caso é um instrumento hoje muito importante que nos permite conciliar a parte prática com a parte teórica. É um recurso pedagógico que estimula o debate em sala de aula. Tipicamente, o estudo de caso ele é montado em cima de um dilema, ou seja, há uma decisão a ser tomada. A discussão desse dilema, a discussão sobre que tipo de decisão pode ser tomada, ela é fundamental e facilita o processo de aprendizado do aluno à medida que nós vamos apresentando o problema e, com a apresentação do problema, nós muitas vezes desenvolvemos todo o arcabouço teórico necessário para que o aluno possa entender exatamente o direcionamento que foi dado em função desse dilema. A gente tem muitos livros, muitas teorias, mas chega na hora H, qual delas usar? Para mim, o estudo de caso hoje é uma das melhores ferramentas de aprendizado. O legal dos casos é que eles não permitem uma decisão única e certa. Então, assim, por mais que você leia a teoria, leia o caso 2 vezes, caiba a cabeça para pensar numa solução que você acha que é ideal, você chega na aula e encontra outras pessoas pensando de maneiras diferentes, mas não necessariamente erradas. Muitas vezes elas podem ser complementares ao que você pensou ou pode muitas vezes funcionar melhor do que você tinha pensado. Pelo simples processo de aplicação do conhecimento já aprendido, né, ele reforça a retenção do próprio conhecimento também. Um caso normalmente é multidisciplinar. Eu acho que para qualquer disciplina ele é utilizável, inclusive para as disciplinas de método quantitativo. É vital o professor estar preparado para saber de que forma ele pode induzir toda a turma a uma melhor maneira de aproveitar a discussão. Diferente de uma aula expositiva, onde o professor tem total controle sobre aquilo que vai acontecer na sala de aula, a condição de estudo de caso tem um misto de coreografia e improvisação. Coreografia porque você tem determinados objetivos de aprendizado para aquela aula que você quer cumprir dentro daquele período e você precisa se preparar para cumprir ou atingir esses objetivos. E improvisação porque a discussão que vai acontecer e a dinâmica vai depender da interação com os alunos. É importante também ressaltar que, embora a aula seja extremamente planejada, o professor tem que ter a flexibilidade de usar a informação que o aluno está trazendo para reconduzir o assunto até onde ele quer. Os alunos precisam se preparar com antecedência. Caso contrário, a dinâmica não fará sentido. Primeiramente, eu leio o caso, né, para ter uma noção do que o caso fala, qual a situação, o problema e gira em torno do que, sabe, para pegar noções básicas do caso. Você pode organizar direitinho os fatos, até fazer um resumo, pôr numa lista. Tentar colher todas as informações que o mercado dispõe, né, de maneira geral, e aí vir com essa gama de informações para a aula, porque você tem uma troca muito mais rica de informação, de discussão durante as aulas. O estudo de caso ele fica interessante a partir do momento que o aluno tenha essa preparação. Caso contrário, vai ser uma mera discussão sem muitos horizontes, ali, sem muitas diretrizes de tomar decisão, de habilidade gerencial que você venha estar implementando. Muitos casos permitem que os dilemas sejam introduzidos de forma até bastante lúdica. Uma pergunta durante uma discussão de um caso é chave. O professor ele tem um exercício muito importante de fazer a pergunta, de escutar atentamente a resposta e reagir adequadamente a ela. O professor que consegue, ao mesmo tempo, quando faz a pergunta, não antecipar a resposta e, por outro lado, também induz o aluno a uma dúvida ou um conflito interno que ele precisa resolver, ele consegue atingir o propósito da sala, se interessar pelo assunto e passar a debatê-lo
com maior intensidade. A aula de caso é muito dinâmica, é muito participativa. Muitas vezes você pensa só em uma alternativa quando você faz um caso. Aí quando você vai na aula, você vê outra pessoa falando algo completamente diferente que você não tinha pensado. E é muito bacana isso, que você fala, nossa, é verdade, e devia ter pensado nisso. Eu acho que estudos de caso realmente contribuem para inserir os profissionais em situações de forma sintética, de forma resumida, situações de empresas e com isso permitir que ele se desenvolva tanto o espírito crítico, tanto quanto a análise de problemas pouco estruturados, como também na tomada de decisão. Daí o porquê que estudos de caso são meios eficazes para o desenvolvimento dessa competência tão demandada para a resolução de problemas organizacionais e sociais.